Oi, gente, tudo bom com vocês? Gente, eu já vim aqui falar um pouquinho de algumas desvantagens do au pair. Sim, porque nem tudo são flores. O au pair tem algumas coisas que eu acredito que, na minha visão, os meus pontos em relação às desvantagens do au pair. Então vamos lá. O primeiro ponto é ficar longe de casa, longe de amigos, longe de familiares, longe de pessoas que a gente ama e confia. O porquê disso, gente? Porque quando a gente chega aqui, por exemplo, a gente vive muito tempo no nosso país e aí a gente vem, né? A maioria das pessoas moram durante a vida toda no seu país, aí chega aqui, você não conhece ninguém, você não tem ninguém que você possa confiar e você possa contar suas coisas. E por mais que a internet hoje em dia seja muito acessível, você consegue falar a todo momento. No meu caso, eu falava com minha mãe 2, 3 vezes por dia, todos os dias. É muito bom, faz você sentir próximo da pessoa, mas não é a mesma coisa. Então, assim, isso é uma coisa que conta muito. Eu acredito que ajuda também no nosso processo de melhora com a gente mesmo, como pessoa, porque faz a gente crescer, amadurecer muito, ficar longe das pessoas que a gente ama. Mas é uma coisa que é uma desvantagem de ser au pair, porque é muito difícil ficar longe. Você tem que se adaptar, você tem que aprender a criar novas amizades, criar novos relacionamentos. E com outras culturas é bem difícil, porque são culturas muito distintas, mas não é impossível, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho desvantajoso de fazer o programa de au pair. O segundo ponto, eu acho que é a questão da gente morar com pessoas totalmente estranhas e que a gente só literalmente viu por Skype. 2, 3 Skypes no máximo, né? Mas é assim, a gente conhece a Host Family por videochamada, faz algumas chamadas e logo já tem um match, né? Ou a gente não tem um match, mas a maioria das vezes é assim que funciona. Eu acho que eu fechei com a minha família em dezembro e eu fiz esses 3 Skypes no total até fechar com eles. E até vir pra cá a gente se falava todo final de semana, até para as crianças acostumarem, até pra eu, e a gente criando esse elo. Mas você chega aqui, eles são totalmente strangers, são totalmente pessoas estranhas na sua vida, você nunca viu. Eles têm os costumes deles, a gente tem o nosso. Eles têm a cultura deles, a gente tem a nossa. Então, isso é muito difícil, mas no começo. Porque eu acho que se a Host Family, isso é muito importante até quando for falar da questão do match, você achar uma família que seja mente aberta para aceitar a sua cultura também. Porque o que a gente vê muito são famílias que não querem nem saber da sua cultura, não querem nem tentar te fazer sentir em casa. Então, eu não posso reclamar, a minha família foi muito boa, mas e mesmo ela sendo muito acolhedora, muito querendo saber do país, querendo tentar se adaptar à sua cultura, é muito difícil. Com o tempo, você começa a acostumar e vocês começam a criar essa intimidade, porque na verdade, o relacionamento é criado. Isso eu aprendi aqui nos Estados Unidos, que a gente cria relacionamentos, né? A gente nada vem do nada, a gente tem uma ideia, às vezes eu tinha essa ideia de que o relacionamento já simplesmente brota, e não é, qualquer relacionamento. Então esse relacionamento ele é criado. Só que aí entra, depois desse relacionamento que foi criado, vocês começam a ter uma convivência boa, aí entra a terceira desvantagem do au pair, que é morar com os chefes. Por mais que a sua host family seja muito legal, eu tinha meu próprio carro, eu já tinha 25 anos na época, eles nunca me regularam de nada, eu não tinha que ficar dando satisfação para onde eu ia, mas por um cuidado, porque também são os nossos fiadores, como se fossem os nossos sponsors, né? E eles têm a responsabilidade sobre a gente por tudo que acontece. Então, se a gente tiver um acidente de carro, eles também respondem por isso. Então, eu acredito que por esse cuidado que eles têm, né? Não posso falar todas as famílias, mas eu posso falar pela minha, que às vezes eles querem saber com quem que você tá, onde você tá indo. E acaba que, assim, você às vezes quer se abrir porque eles são legais. A minha host family, eles eram muito novos. Então, tipo, ela tinha 31 e ele tinha 34. Então, era uma idade próxima da minha. Então, às vezes você quer contar algumas coisas, até contar de namoro e tal. Mas sabe aquele limite? Tem aquele limite, porque eles são seus chefes, então acaba que às vezes
Quando a família quer muito que você faça parte da família, é muito legal, mas também tem esses pontos negativos que eles tentam te controlar a sua rotina, saber onde você tá. Eu acho que existe o ponto positivo que eles estão se preocupando com você, mas acaba que você perde um pouco da liberdade. Tanto que hoje eu falo, morar sozinha, faz assim, você sai do trabalho, você vai pra sua casa, você faz o que você quer, você não tem que falar onde você vai. Se eu quiser pegar meu carro e sair agora, eu saio, eu não preciso ficar dando essa satisfação. E pra quem é mais velho, né, de 20 e poucos anos, 25 pra cima, 24, já acho que você já não tá nessa vibe. 18, 19 anos ainda, a cabeça ainda pode ser um pouco mais imatura em certos pontos. Mas eu acho que esse é um ponto bem negativo. Já pensou você morando com seu chefe hoje? Então, não é legal. Aí os 2 últimos pontos que eu acho, né, que pra mim foram desvantagens. Eu posso falar um pouco que eu acho que isso é em qualquer relação de trabalho, tanto no Brasil, acho que como aqui, em qualquer lugar do mundo. A gente ser o elo mais fraco da relação, só que aqui é muito... parece que fica muito mais em destaque, porque primeiro você mora com eles. Então, um exemplo que eu quero dizer de ser elo mais fraco. Você acaba de trabalhar 6 horas, aí a sua host mom ou seu host dad chega e fala: você não fica mais 5 minutinhos com eles? Ou tipo, eu preciso fazer. Você vai jantar, te chamam pra jantar, pra fazer parte do jantar. Mas você pode ficar com a criança no colo? Então acaba que fica assim, você fica com aquela pressão que se é um familiar, você fala: não vou ficar, eu quero. Ou você tem um compromisso, já aconteceu várias vezes comigo, de ter que chegar e sentar e conversar e falar: olha, o meu horário é até às 6, se você quiser mudar o horário, a gente pode fazer um horário diferente, mas a partir do momento que eu estou off, que eu estou sem trabalhar, eu faço as minhas programações também. Então, por exemplo, eu tinha aula de yoga toda quinta-feira, e toda quinta-feira ela chegava atrasada ou pedia alguma coisa, então... E você fica um pouco sem graça, porque é o que eu falo, você mora com eles, então acaba que o elo mais fraco fica muito mais em destaque por ser uma au pair. Mas eu acho que tudo com um diálogo. Depois que eu falei dessas questões de trabalho, falei que eu também me programava, eu não ligava de ficar horas a mais, mas tipo, desde que fossem adequadas, até porque eu trabalhava menos o tempo. Mas eu acho que às vezes dá uma folgada na parte da host family, porque você mora com ele. E o último ponto, eu acho que... eu vou colocar uma palavra que talvez seja muito forte, que eu acho que é o preconceito ainda. Tanto de quando a gente sai do Brasil, porque todo mundo fala: nossa, mas você vai largar uma profissão que você fez pra trabalhar de babá. Esse ponto das pessoas ainda verem isso como uma coisa negativa, e não é. É um programa que, além de você melhorar o inglês, além de você ter a troca cultural, além de você se conhecer como pessoa, nossa, é um programa que vale muito, muito a pena. Em todos os sentidos. Mas eu também vejo um pouco do preconceito em relação a algumas famílias ou até familiares da host family. Eu já passei por uma situação que entra um pouco de tudo. Era um Thanksgiving, o Thanksgiving aqui pra eles é um feriado em família, tipo como se fosse o nosso Natal. E eu já tava com uma homesick assim muito forte, com muita saudade de casa, foi no meu primeiro ano. E aí todo mundo lá, a família te considera como parte da família. E aí os familiares chegaram e falaram: já que você tá aqui, você pode tirar uma foto? Gente, pode ser uma coisa bem pequena, mas você já tá com saudade de casa, você não tá com a sua família. A pessoa chegar e falar: já que você tá aqui, tira uma foto. E todo mundo da família e você lá. E depois ficar falando: porque ela tava aqui, a foto ficou melhor. Então é tipo meio que um preconceito, né? Tipo, ela é só a babá. E a gente é mesmo. Mas... aí, como o programa fala um pouco sobre a inclusão da au pair, a gente cria um pouco essa questão que a gente é parte da família. A gente nunca vai ser, a gente vai ser um empregado da casa, lógico que trata com educação, com respeito, que faz a gente fazer parte das coisas, mas a gente nunca vai ser daquela família. Até porque qualquer problema que aconteça e que tenha um lado do familiar e tenha au pair, eles sempre vão ficar do lado da família, afinal, eles são uma família. Então eu acho que ainda existe bastante esse preconceito, isso não é uma coisa que se fala. Acho que a gente aprende a lidar com isso durante o programa. E também a gente aprende a se colocar no lugar de como funcionária mesmo. E por isso que eu falo, é um aprendizado em todos os sentidos. Então esses são alguns pontos negativos que eu acho
na minha visão, são muito pequenos, perto de tudo de vantajoso que a gente tem. Algumas pessoas falam sobre a questão do salário. Eu concordo e discordo por certos pontos, que a gente só ganha 195, 75 como au pair, mas a gente não paga aluguel, a gente não paga comida, a gente não paga carro, muitas das meninas não pagam gasolina. Eu acho que assim, que é uma questão de organização também. O dinheiro é, entre aspas, pouco, mas se você for pensar que você não tem gasto nenhum, são $800 por mês, e $1.000 por mês, dependendo do mês, para você fazer o que quiser com você. E como eu falo a minha experiência, no Brasil não me sobrava nem R$100 por mês, eu ter $800 para mim, que é como se fosse R$800, era um dinheirão. Tanto que eu consegui fazer muita viagem, consegui mandar dinheiro no Brasil para minha mãe algumas vezes, consegui comprar algumas coisinhas. É assim, você não vai conseguir comprar, viajar e guardar. Então você tem que ter as suas prioridades, como qualquer lugar do mundo. Mas, da minha visão, o salário não é um ponto negativo. Mas como tudo tem pontos positivos e negativos, eu acho que tem que ser uma média. Pra mim, os positivos valeram muito mais a pena, por isso eu vim e eu acho que o programa vale muito a pena. Então é isso. Espero que vocês gostem do vídeo, gente. Um beijo grande. Fiquem com Deus.